Leia toda a Bíblia em um ano. Estamos hoje no 31º dia. Já se foram 31 dias e lemos o livro de Gênesis inteiro, o livro de Mateus e estamos no livro de Jó. Hoje vamos ler do capítulo 10 até o capítulo 14. Nós vimos que Jó, ele tem 3 amigos, além de uma família grande, né, de ter riquezas, um casamento e cheio de bênçãos, né? E o livro de Jó vai trazer bastante ensinamento para nós nos dias de hoje, principalmente no que se diz a respeito de queremos julgar as pessoas com os nossos próprios olhos, né? E não é diferente. Jó tinha amigos, e de fato eles são amigos porque eles vão até Jó, né? Então imagina Jó perdendo tudo, Jó provavelmente, né, morando debaixo de uma ponte, com um caco, né, esfregando na sua pele, e os amigos deles provavelmente devem saber da notícia e vão até ele. Ficam 7 dias com ele. Imagina, se não fosse amigo. Talvez você largaria tudo para ficar 7 dias em silêncio. Eles entenderam que eles poderiam muito bem ajudar Jó, dar uma casa, dar dinheiro, colocá-los próximos a ele, enfim. Mas eles entendiam que provavelmente o que Jó estava passando era algo vindo do céu. Então, talvez temiam de que poderia alguma coisa acontecerem com eles se eles intervissem. E eles então fazem, né, esses discursos com Jó, até colocando realmente Jó em dúvida do seu nascimento, de tudo aquilo que ele estava vivendo, que era preferível, né, nem ter nascido. Então, aqui traz bastante pensamentos de reflexões para que nós colocamos juízo sobre aquilo que nós acreditamos, né? Aquilo que nós achamos muitas vezes. E que juízos nossos que estamos certos. Ou a pessoa, quando acontece algum mal com ela, a gente acha que esse mal que está acontecendo com ela é porque ela de fato fez alguma coisa errada. Ela colheu e está colhendo o fruto dos atos que ela realmente fez. E, ao mesmo tempo, as bênçãos é porque, de certa forma, ele fez alguma coisa certa para que aquilo acontecesse. Que isso realmente é verdadeiro? De certo ponto, sim. Se ele fez certo, as coisas certas, né? Se alimentou certo, foi um bom administrador e tudo mais, tem méritos nisso, né? E se ele foi também, né? Não quero ser leviano, se a pessoa não foi uma pessoa que se cuidou, né, na saúde, ou financeiramente, ou dentro dos relacionamentos deles, realmente ele também pode ter recebido, né, tá recebendo o fruto daquilo que ele plantou. Até as pessoas dizem, né, que tudo que a gente planta, a gente colhe, né? De certa forma, sim, por um lado, sim.
mas aos olhos, né, de justiça de Deus, a gente está vendo que não. Né? Nesse livro aqui não. Tem intervenções de Deus que a gente não sabe o propósito, né, o ensinamento. Às vezes você vai ser um mártir, né, ou Deus vai te usar como usaram os apóstolos e tudo mais para trazer uma lição para alguém, uma salvação para alguém, o teu exemplo, aquilo que está passando. Então, de fato, nós não podemos querer, né, agir achando que temos fazer juízo aos nossos olhos, achando, né, que nós somos deuses, né? E a gente tem aqui esse claro ensinamento já, e ao decorrer de todo o livro, a gente vai ler junto, mas sabemos que o que Jó está passando é algo que vem, né, de Deus, vem da permissão de Deus através do diálogo, enfim, dele com Satanás. Bom, então já falei demais aqui, mas por conta de alguns ensinamentos que eu tenho refletido e pensado, e, e, então vamos ler o capítulo 10, vamos até o 14. Abra sua Bíblia e nos acompanhe. Jó, capítulo 10. Ele diz assim: estou cansado de minha vida, vou me queixar abertamente. Peraí que tá fininha a Bíblia aqui. Estou cansado da minha vida, vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Direi a Deus, não apenas me condenes. Dize-me que as acusações têm contra mim. Que vantagens tem de me oprimir? Por que me rejeitas, se sou obra de tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso os teus olhos são como os nossos? Vê as coisas como um ser humano qualquer? A tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como homem que precisa sem demora investigar a minha culpa e procurar o meu pecado? Embora saibas que eu não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formastes com as tuas mãos. Tu me fizestes e, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizestes. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu me guiastes a minha concepção e me moldastes no ventre materno. Com carne e pele me vestistes e me tecestes os ossos com os meus tendões. Tu me deste vida e me mostrastes o teu amor, e com teu cuidado me preservastes. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar e, se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim, e mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim o teu imenso poder. Repetidas vezes depõe contra mim, sobre mim derramas tua ira, crescestes e me atacas com um exército após o outro. Por que então me tirastes do ventre de minha mãe? Por que não me deixastes morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Iria direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias. Por favor,
Deixe-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio, antes de partir para a terra de escuridão e densas as sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Então, Zofar de Namá respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrenta de palavras. Uma pessoa inocentada, só por falar muito, deve todos calar-se enquanto você continuar a tagarelar? Quando zomba de Deus, ou ninguém repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e eu sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse e lhe dissesse o que pensa, ao menos ele revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida o está castigando, muito menos do que você merece. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus, e o que você pode fazer é mais profundo que o abismo, e o que você pode saber é mais vastos que a terra e mais amplos que o mar. Se Deus passa e prende alguém, ou convoca ao tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra os seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio com um jumento selvagem dar à luz a uma criança? Olha o exemplo que ele dá. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração. Livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com a inocência e você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos, serão como águas passadas. A sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança, estará protegido e descansará daquilo. Tranquilo. Sem medo se deitará, e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. A sua única esperança será a morte. Como eu disse, né, agora na introdução, né, Zofar, né, esse terceiro amigo de Jó que aparece, ele faz o julgamento, né, como realmente ele precisasse livrar daquele pecado. Por isso que ele estava passando tamanhas consequências, né, consequências da qual, né, nós olhamos para os outros achando que eles estão colhendo aquilo que ele merece pelo fato de eles estarem agindo assim. E não é uma verdade, né? Deus está ensinando aqui para a gente. Capítulo 12. Então Jó falou novamente. Você de fato sabe tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, ele afirma, e no entanto eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre. Uau! Dá um empurrão a quem tropeça. Os ladrões, porém, são deixados em paz, e os que provocam a Deus vivem em segurança, embora Deus os mantenha sob o seu poder. Pergunte aos animais e eles ensinarão. Pergunte às aves do céu e elas lhe dirão. Fale com a terra e ela instruirá. Deixe os peixes do mar o mar e informem, pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade.
O ouvido prova as palavras que ouvem, assim como a língua distingue os sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. E em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. E a ele pertence o conselho e o entendimento. Ninguém pode reconstruir o que nela derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. Se ele liberar as águas, há inundação em toda parte. Sim, a ele pertence a força e a sabedoria. Enganadores e enganados estão sob o seu poder. Ele destituiu os conselheiros e os dispensa. Faz de tolos juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Desinstitui o sacerdote e os dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos. Silencia o conselheiro de confiança e retira o entendimento dos anciãos. Derrama a desonra sobre os príncipes e os deixa os fortes desarmados. Ele revela mistérios ocultos nas trevas e ilumina a escuridão mais profunda. Exalta nações e destrói. Expande as nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixam vagar por um deserto sem caminho. Andam tateando na escuridão sem luz. E ele faz cambalear como os bêbados. Você vê então o discurso de Jó, né, em respostas a esse amigo, né, dizendo que Deus sabe de todas as coisas. Deus é que pode mover, tirar, colocar, enfim. Capítulo 13. Jó vai continuar, vamos lá. Vi tudo isso com os próprios olhos, ouvi com os próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores que eu. Quero falar diretamente com o Todo-Poderoso. Quero defender a minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentiras. São médicos incapazes de curar. E se ao menos se calassem, é uma atitude mais sábia que poderiam tomar. Coisas que eles ficaram 7 dias antes, né? Ouçam a minha defesa. Prestem atenção aos meus argumentos. Versículo 7. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele? Distorcem seu testemunho em favor deles? Acaso são advogados de Deus? E o que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-los como enganam qualquer pessoa? Uau! Não, certamente ele os repreenderá de se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas em sua defesa. É fraca como um pote de barro. Cale-se e deixe-me em paz. Permita-me falar e eu arcarei com as minhas consequências. Sim, porei a minha vida em risco e direi o que eu penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Olha 15. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isso, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio, e se fosse, não poderia me colocar diante dele. Escutem bem o que eu vou dizer. Ouça-me com atenção. Preparei minha defesa. Serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? Desculpa. E se provarem, estou errado e me calarei e morrerei. Vamos ver. Versículo 20. O Deus concede-me essas duas coisas e não me esconderei de ti. Remove a tua mão em cima de mim e não me assustes com tua temível presença.
Chama-me e eu responderei. Ou permita que eu fale e responde-me. Diga-me o que fiz de errado. Mostra-me a minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastes de mim, né? Olha, agora ele está questionando Deus, né? Fazendo perguntas para Deus. Por que me tratas como teu inimigo? Versículo 25. Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreve acusações amargas contra mim e as trazem à tona os pecados de minha juventude. Prende meus pés com correntes. Vigia todos os meus caminhos. Examine-me todas as minhas pegadas. E eu me consumo como madeira, que apodrece como roupa, comida e pela traça. Capítulo 14. Como é frágil o ser humano? Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha. Como uma sombra passageira, some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exijas que te prestes contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabelece a extensão de nossas vidas, de nossa vida. Sabe quantos meses viveremos e não recebemos nenhum dia mais. Portanto, dá-nos sossego, deixe-nos descansar. Somos como os trabalhadores braçais. Permita que terminaremos o nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos. Ainda que as raízes tenham envelhecido na terra, o tronco esteja podre, como o cheiro da água voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem-se as forças e dão o último suspiro e depois onde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca. São colocadas no túmulo e não volta-se a levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão. Não serão despertadas de seu sono. Quem dera, tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali, até a tua ira passar. Quem me dera, me desse um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Pode os mortos voltar a viver? Sim, eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e guardaria a liberdade que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim tu protegerias os meus passos, em vez de vigiares os meus pecados. Os meus pecados seriam fechados num saco, e tu cobririas a minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam, as rochas caem, aonde estão, como águas desgatadas das pedras. As enchentes arrastam a terra. Tu destrói a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele, e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e os mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou aprofundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si. Então, aqui nós terminamos, né, no dia de hoje, a leitura de hoje, no capítulo 14. Nós lemos agora de 10 a 14. Nós vemos o diálogo, né, dele com o seu outro amigo, né, e
interessante esse jus que a gente faz, né? E uma outra coisa que eu estava lendo aqui e pensando, que muitas vezes nós nos colocamos mais diante de Jó, dentro dos problemas, do que muitas vezes nós somos amigos, né, de Jó. Eu acredito que na maioria do nosso tempo nós tomamos mais juízo dos outros, sendo, né, como amigos deles, do que propriamente, né, Jó. Ou seja, nós nos achamos como Jó, porém, na maioria do tempo nós somos como amigos dele, aqueles que fazem juízo pelo fato de as pessoas estarem passando por algo. Quanto ensinamento esse livro nos traz, né? E o quanto Jó tem sido um homem, né, de não esconder o sofrimento, não declarar o sentimento, aquilo que está angustiando dentro dele em poesias, né? De tão bonito que é a expressão, né, daquilo que Jó está vivenciando. E muitas vezes nós não conseguimos até como expressar, não sabemos nem como expressar, nem queremos colocar, né, a expressão do nosso sentimento, dos nossos pensamentos para Deus. Bom, até que Deus tem nos abençoado, né? 31º dia de ler a Bíblia toda em um ano. Espero que a Bíblia tenha te abençoado, como essas leituras diárias têm sido uma bênção para mim. Vamos fazer uma breve oração e encerraremos então a leitura de hoje. Deus, obrigado porque o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor nos criou do pó e ao pó iremos retornar, por mais que dentro de nós existe a essência da luta contra a morte, mas se faz necessário passarmos por essa fase da vida até que a nossa alma possa estar com o Senhor, se o Senhor assim permitir, o Senhor achar que a nossa fé seja suficiente, a nossa crença seja suficiente em Cristo Jesus. Reconheço, Pai, o quanto eu sou falho, o quanto eu preciso de Ti, Pai. O quanto Teu Espírito possa nos encher e nos direcionar no caminho que vai agradar ao Senhor, e o Senhor vai nos resgatar, não pelos méritos nossos, mas sim pela Sua misericórdia por nós. Reconheço, Pai, que muitas vezes ajo fazendo julgamento aos outros, e isso não cabe a mim. Ajude-nos, Pai, a ensinar através das Suas Escrituras de como devemos agir, Pai. Ajude a olharmos cada vez mais para nós e nos clamar diante do Senhor, para que o Senhor possa continuar tendo amor e misericórdia por nós. Obrigado pela grande obra de amor demonstrada pelo Teu Filho Jesus naquela cruz para nos redimir, para a grande obra salvífica que está em Teu Filho Jesus, a qual o Senhor colocou sobre Ele todo o pecado do mundo, e que nós possamos crer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está à Sua destra intercedendo por nós. Te agradecemos pela leitura de hoje, Pai, pelo livro de Jó, pelos ensinamentos de Jó, dos seus amigos, Pai, e por todo o plano que está por trás e que o Senhor nos ensina através dessas leituras. Abençoe todas as pessoas que aqui vão estar assistindo e que o Senhor as guie também para nós continuarmos com essa leitura diária da Bíblia toda, que nos traz
grandes ensinamentos. Te agradecemos por termos a oportunidade de poder abrir as tuas escrituras sagradas e termos a oportunidade livremente de estar aqui e compartilhando. No nome de Jesus, amém. Bom, Deus te abençoe no dia de hoje e eu quero convidar, né, você a chamar pelo menos mais uma pessoa que você ame. Compartilhe esse vídeo. Você que está talvez vindo aqui pela primeira vez e quer ser notificado das leituras diárias, você pode seguir o canal e colocar um sino, ativar o sino, porque você vai ser recebido toda vez que nós iniciarmos a leitura diária ou outros vídeos que também virem aqui no canal. E se você perdeu a leitura do dia anterior, vai aparecer um card agora aqui no final. Você pode clicar e acessar a leitura do dia anterior. Aqui na descrição desse vídeo, você vai ter a playlist, né, de toda a leitura, desses 31 dias de leitura que nós estamos fazendo. Nos acompanhe, vá no teu ritmo, assistam de 2 em 2, de 1 em 1, 3 dias, mas vem conosco para fazer essa leitura e conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a minha vida e que todo mal seja livre, né? Nós estejamos livres do mal na proteção divina do Senhor. Nos vemos amanhã, se assim Deus permitir.